estou chamando o vídeo A Previdência Ponto a Ponto, porque nós vamos entrar em detalhes sobre a questão de uma visão geral das regras de transição, da aposentadoria no serviço público, da aposentadoria especial, das alíquotas e de outros detalhes mais sobre a Previdência. Para isso, nós dividimos o vídeo em 3 partes. Então, quem tiver interesse em conhecer toda a reforma da Previdência, teria que estar assistindo aos 3 vídeos. O vídeo 2 é muito mais específico para a aposentadoria no Serviço Público Federal. Então, o vídeo 2 ele entra nesse detalhe e algumas categorias especiais. O vídeo 1, então, vamos falar sobre uma visão geral e regras de transição. O vídeo 2, Serviço Público Federal e categorias especiais. E o vídeo 3, aposentadoria especial, alíquotas e cálculo do benefício. Então, agora nessa primeira parte, vamos falar um pouquinho de uma visão geral da Previdência. A reforma da Previdência foi aprovada em novembro de 2019, foi no ano passado. Nós estamos gravando esse vídeo agora no mês de outubro de 2020. A vigência dessa reforma é de 13 de novembro de 2019 e ela foi feita através da emenda constitucional número 103. Vamos para a parte 1, que é a visão geral e regras de transição. A visão geral, nós temos que entender o porquê dessa reforma. Não é só o Brasil que tem feito reforma, muitos países têm necessidade de fazer a reforma e há motivos para isso. A primeira vez que se falou em Previdência no mundo, não faz muito tempo, considerando que o ser humano, desde que ele existe, ele trabalha. A primeira vez que se falou foi através da Convenção Nacional Francesa, de 1793, onde tinha um artigo lá, o artigo 21, que falava o seguinte, que os auxílios públicos são uma dívida sagrada. A sociedade deve subsistência aos cidadãos infelizes com trabalho ou meio de subsistência. Na época não se definia o que era o meio de subsistência, não se falava em aposentadoria, mas enfim, havia uma preocupação com as pessoas menos favorecidas, ou pelo desemprego, ou já pela velhice. Em 1883 foi quando, de fato, nós tivemos a primeira implantação de uma previdência, que foi através do chanceler Otto Bismarck, na Alemanha, que ele criou a chamada Lei do Seguro Social. Começou com auxílio-doença, isso foi em 1893, depois em 1894 foi criado a Lei do Acidente do Trabalho, depois veio em seguida a proteção à invalidez e, finalmente, a proteção à velhice. E a contribuição era tripartite. A primeira lei mesmo de aposentadoria surgiu em 1891, foi na Dinamarca, uma lei específica sobre a aposentadoria. Tudo isso através de leis, não em Constituição. A primeira Constituição que trouxe realmente uma implantação de uma previdência foi a Constituição de 1917 do México. A União Soviética implantou em 1918 e no Brasil a primeira lei que nós tivemos foi chamada a Lei Eloy Chaves. Em 1923 foi uma lei específica para a categoria dos ferroviários, que na época era uma categoria muito forte no Brasil. E interessante que essa lei foi implantada em, me parece que 17 ou mais empresas de ferrovia de serviço privado. Então foi criada então uma Caixa de Aposentadoria e Pensões. Na época era prevista a aposentadoria aos 50 anos de idade. E um fato interessante para nós entendermos o porquê das reformas da Previdência. Para vocês terem uma ideia, em 1940, a expectativa de vida, 1930 na verdade, a expectativa de vida era de 35 anos. Só que, logicamente, as categorias dos ferroviários, por ser uma categoria com melhor assistência de salário, benefício, tinha uma perspectiva de vida maior. Então nós estamos agora, nós temos pessoas vivendo mais de 100 anos, no Brasil mesmo. Então vejam bem o salto que se deu
em menos de 100 anos. Então, a questão da Previdência, ela tem que acompanhar essa questão da necessidade de se ter caixa para pagar-se aqueles que se aposentam e vivem durante muitos anos. A Constituição Federal de 1934 do Brasil trouxe a aposentadoria a todas as categorias, já prevendo aquela oportunidade a contribuição tripartite, quer dizer, os empregados, o empregador e o governo. Alguns dados do IBGE que são interessantes. Em 2013, nós tínhamos 141 milhões de pessoas em idade ativa e sendo 10% de idosos. 10% de idosos significa aproximadamente 15 milhões de idosos. Então, para cada 10 trabalhadores, nós tínhamos um idoso que era mantido por esses 10 na ativa. Em 2060, isso também é projeção do IBGE, nós teremos 131 milhões e meio, mais ou menos, de trabalhadores em idade ativa, que vai ser 6,7% inferior a agora, e em contrapartida teremos 262% a mais de idosos. Olha, vejam como é que fica a situação. Os idosos vão representar 1/3 da população ativa. Então, se entra menos recursos e nós temos pessoas vivendo muito mais, para fechar essa conta, a Previdência provavelmente vai passar por outras reformas. Essa não será única, e já tem país pensando em aposentadoria aos 70 anos. Enfim, a questão da Previdência sempre vai estar na agenda de todos os países, que é uma preocupação, é um gasto bastante grande, necessário, mas que precisa ser solucionado olhando a questão de caixa e encontrando soluções que não coloquem ninguém numa linha de extrema pobreza. O que nós temos hoje, na verdade, a geração que vai viver 120 anos, essa geração já nasceu. Nós temos, só para ter uma ideia, nós temos no Brasil hoje mais de 11 mil pessoas com idade superior a 100 anos. Então, se alguém se aposenta aos 50, vai viver mais 50 anos, nós temos que pensar como é que vai se prover a assistência a essas pessoas por todo esse tempo. Tem países que adotam o seguinte: você dá uma aposentadoria básica, a mínima, que é para subsistência, aí você cria as aposentadorias complementares, aposentadorias suplementares, logicamente que tudo isso regulado por agências, e no Brasil a agência que regula a aposentadoria suplementar é uma agência muito eficiente, que tem um controle excelente sobre a questão atuarial, fiscalização. Tivemos poucos problemas de rombo nessas previdências abertas e fechadas. São exceções, porque na maior parte esses fundos são bastante consistentes, com rentabilidade compatível com a necessidade, e realmente é uma forma até de investimento no país, porque em muitos países, como por exemplo nos Estados Unidos, a previdência privada é um dos grandes alavancadores do desenvolvimento nacional, porque ela tem valores expressivos e esses valores são investidos nas questões de infraestrutura e outros do país, no desenvolvimento da nação. A projeção que em algumas décadas teriam pessoas ultrapassando 150 anos. Isso não é ficção, porque se nós formos olhar então que em 1930 a idade média era 35 anos, hoje nós temos a idade já próximo de 70, um pouco mais até em algumas regiões, projetando já mais de 11 mil pessoas com mais de 100 anos. Em 2060 teremos muitas pessoas com 120 anos, então nós teremos, felizmente, apesar de todas as controvérsias ambientais, que logicamente que a questão ambiental é muito necessária para que se chegue nesse ponto de qualidade de vida com longevidade, nós teremos que realmente grandes desafios na questão previdenciária. Então nós teremos pessoas, não só previdenciárias, então também carreira nas empresas, que nós não podemos pensar só a questão de como manter os aposentados. Como é que serão as carreiras nas empresas? A Itália, por exemplo, considera hoje uma pessoa idosa somente a partir dos 75 anos.
as empresas vão estar absorvendo mão de obra acima dos 60, acima dos 65. Então, a humanidade tem que enfrentar o primeiro, que é o grande ponto positivo, que é a longevidade. Ela tem que administrar a questão realmente da estabilidade econômica, para que essas pessoas com idade possam usufruir de uma vida com qualidade. Os países terão que rever periodicamente as suas aposentadorias. Nós já temos países em que nós temos, para cada dois trabalhadores na ativa, um aposentado. Realmente é muito difícil você pensar num sistema de benefício definido. Então tem que ter realmente uma forma diferente de se buscar a concessão da aposentadoria para todas as pessoas que atingem uma idade que não possam mais trabalhar. E no Brasil não vai ser diferente. Nós temos que... A carreira, o que muda com o plano de carreira das empresas, conforme nós falamos, como administrar os profissionais que tinham aposentadoria especial. Por exemplo, nós temos... até 1997, o eletricista se aposentava com 25 anos de trabalho, independentemente de idade. Hoje nós temos eletricista aí com seus 55, 60 anos e vai ter condições de continuar subindo no posto. Logicamente que nós temos, em paralelo a isso, nós temos a tecnologia que vem a dar melhor suporte aos trabalhos que são mais pesados, aqueles trabalhos. Então a tecnologia vai substituir um pouco o esforço humano. Só que nós vamos ter que ter o ser humano trabalhando até uma idade maior para poder também dar dignidade e subsistência a ele. Vamos falar primeiro do direito adquirido. Aí vem a primeira pergunta. Bom, a Previdência foi reformada no dia 13 de novembro de 2019. Como é que fica a situação daquela pessoa que no dia 12 de novembro de 2019 preenchia as condições do regime anterior, mesmo não tendo requerido o benefício? Vamos pegar um exemplo. Alguém com 35 anos de contribuição, mas estava com 49 anos de idade no dia 12 de 11 de 2019. Ainda não requeriu aposentadoria. Naquela oportunidade, somente o tempo de serviço de 35 anos, independentemente de idade, era suficiente para que pudesse aposentar. Ora, o direito adquirido é um direito sagrado na nossa Constituição Federal. Então essa pessoa poderá sim se aposentar, mesmo que ela requeira agora, mesmo que ela requeira no próximo ano. O direito dela foi constituído no dia em que ela completou 35 anos, se isso ocorreu até o dia 12 de novembro de 2019. Uma mulher, por exemplo, que no dia 12 de 11 de 2019 tinha 30 anos de contribuição e 44 anos de idade. Olha, mas ela pode se aposentar com 44 anos? Sim, porque naquela oportunidade a mulher não precisava ter uma idade mínima se tivesse o tempo de contribuição que era de 25 anos, de 30 anos. Então, o direito adquirido é a primeira grande questão que se levanta. Ele permanece e não importa se a pessoa requereu ou não. Se ela requereu, logicamente já está usufruindo do benefício, mas se não requereu, pode fazê-lo a qualquer momento e esse direito está garantido a ela. Os servidores públicos federais, eles têm um regime próprio. As condições mínimas, no vídeo 2, nós vamos falar especificamente sobre eles, aqui só dando um panorama geral. As condições mínimas, eles terão que ter 25 anos de tempo de contribuição, 20 anos de efetivo de serviço no serviço público e tem também uma transição que é idade e tempo de serviço. Em 2019, o servidor público, se mulher, teria que ter 56 anos de idade e o homem 61 anos. Então nós vamos ver depois, com todos os detalhes, como que fica a aposentadoria do servidor público. A base da reforma do Regime Geral de Previdência Social, que nós chamamos RGPS, é a seguinte: a idade mínima, daqui para frente, a mulher 62 anos e 15 anos de contribuição no mínimo. O homem, 65 anos de idade e com 20 anos de contribuição. O cálculo vai pegar a média,
60% da média de todo o período de contribuição, mais 2% adicional do que passar de 15 para a mulher, do que passar de 20 para o homem, até atingir os 100%. Por exemplo, se a mulher ela se aposentou com 20 anos, ela vai ter quanto? 60% sobre a média aritmética, logicamente que tudo corrigido, só que 60%, como ela fez 5 anos a mais do que os 15, vezes 2, dá 70%. Então, é 60 mais 10, 70% dessa média total que foi calculada. Considera a média de todo o salário recebido durante toda a vida. Isso também é importante porque é uma forma de evitar que no último ano, como antigamente, eu pegava as 36 últimas contribuições, a pessoa contribuía com um salário mínimo durante toda a vida. Quando estava prestes a se aposentar, faltando 3 anos, arrumava um emprego, ou então fazia uma contribuição espontânea e contribuía sobre o teto. Como ia pegar só os 3 últimos anos, isso gerava um déficit muito grande para a Previdência, porque ela não tinha contribuído, nem ela, nem a empresa, o suficiente para prover os recursos para manter a aposentadoria dali para frente. Então você vai gastar muito e tinha arrecadado pouco. Então esse equilíbrio, esse cálculo sobre todo o histórico, ele gera um melhor equilíbrio nas contas da Previdência. Se já estiver no mercado de trabalho, de 15 a 20 anos, começa com 60% e aos 20 de contribuição, no caso do homem. Então o homem ele começa a ter o plus a partir do 20º ano e não a partir do 15º ano. Então, por exemplo, se o homem se aposentar com 28 anos, tendo alcançado a idade mínima de 65, se ele se aposentar com 28 anos de contribuição e tendo 65 de idade, quanto que ele receberia então? 60% da média de todas as contribuições, mas como ele passou 18 anos, porque de 20 para 28 passou 8 anos, ele teria então 60 mais 16%. Então teria 76% da média de todo o seu histórico. Regras de transição. São 5 as regras de transição. A primeira regra é a chamada regra do pedágio de 50% do tempo restante. Para quem que se aplica essa média? Quem estava no dia 12/11, o dia anterior da reforma, há 2 anos de aposentadoria no regime anterior. Ou seja, a mulher tinha que ter 30 anos e o homem 35 anos. Vai pagar pedágio se a mulher tiver 28 anos ou mais, vai pagar 50% do que falta para completar os 30. Veja bem, ela vai ter que completar os 30 e mais o pedágio. Então, sobre os 30, vai somar quanto? Nós vamos dar um exemplo. A mesma coisa para o homem. Só que nesse caso não exige idade mínima. Isso é muito importante. Nessa regra do pedágio, fica mantida a regra anterior sem a necessidade da idade mínima. Então, por exemplo, o trabalhador que se enquadra é aquele que no dia 12/11 de 2019, a mulher tivesse pelo menos 28 anos de contribuição e o homem com pelo menos 33 anos de contribuição, independentemente da idade. E o valor da aposentadoria nesse caso vai ser quanto? A média salarial vezes o fator previdenciário. O fator previdenciário, depois eu volto a falar um pouco mais sobre ele, é o índice que é baseado na questão da idade, na questão da projeção de vida para a pessoa, e que então é um multiplicador, que o tempo de contribuição é um multiplicador que vai reduzir o valor da média, ou se a pessoa contribuiu muito mais do que era o mínimo necessário, vai ter até um aumento no valor da aposentadoria. Vou explicar um pouco melhor o fator previdenciário. Ele foi criado em 1999, na verdade acabou sendo uma reforma da Previdência, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Antes da reforma da Previdência entrar em vigor, ele era aplicado o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição e comia parte do valor do benefício de quem não tinha contribuído por muito tempo. Então, na verdade, não é que é uma penalidade,
Era um redutor para que pudesse ter um balanceamento entre o tempo que a pessoa contribuiu e o quanto que ela ia se beneficiar dali para frente. O fator previdenciário de um homem, por exemplo, 55 anos, com 35 anos de contribuição, todo ano existe uma tabela, essa é uma tabela publicada pela Previdência Social, seria de 0,679. O que significa isso? Eu apurei a média deu 60%, mais 10% do extra, porque eu tinha 5 anos a mais, 70%. Achei um valor, por exemplo, de R$3.000. Sobre esses R$3.000, eu vou aplicar esse fator 0,679. Para cada idade, para cada tempo de contribuição, a tabela ela é específica. Então, em vez de ter os 3.000, ele teria aproximadamente R$2.050 de aposentadoria. Então, esse fator previdenciário, nesse caso, seria um redutor. Essa tabela é válida de dezembro de 2019 a novembro de 2020. Em dezembro deste ano, será publicada uma nova tabela, porque sempre se faz uma atualização da projeção da estimativa de vida. Se a média salarial desse homem era 3.000, conforme nós falamos, então daria perto de 2050, precisamente 2037, algo assim. Se um homem se aposentar com 65 anos, veja que interessante, vamos supor que ele se aposentou aos 65 anos, mas com 45 anos de contribuição, veja que ele contribuiu muito mais do mínimo necessário, o fator previdenciário seria maior que 1. Porque quando o fator previdenciário é até 1, ele reduz. Acima de 1, ele aumenta. Então, nesse caso, nesse exemplo, o fator previdenciário seria 1.328. Então, se a média salarial dele fosse de 3.000, a aposentadoria dele seria 3.984. É um sistema bastante justo, porque ele leva em conta o histórico do que a pessoa realmente contribuiu. Logicamente, o aposentando e também a contribuição vindo da empresa. Então, esse que é o fator previdenciário. Ele pode ser um redutor, na maior parte das vezes, como pode ser também um índice que vai aumentar o valor da média se ele contribuiu mais do que o mínimo necessário. Voltando agora, então, para essa primeira regra de transição, que é o pedágio de 50%. Vamos pegar um exemplo, o seguinte, o empregado estava há 1 ano e 6 meses, então, ou seja, faltava 18 meses da aposentadoria no dia 12 de novembro de 2019. Quantos meses terá que trabalhar depois dos 35 anos de contribuição? Qual será o tempo total? Olha, se ele está faltando 18 meses, ele vai ter que completar o 35, e depois dos 35, ele vai ter que pagar um pedágio sobre esses 18 meses, que é 50%. Então, ele vai ter que trabalhar mais 9 meses. Então, ele vai ter que, para se aposentar, o total de tempo de serviço dele será 35 anos e 9 meses. Vamos considerar agora um outro exemplo. Uma mulher, advogada, que é uma profissional liberal, com 29 anos e 2 meses de contribuição no dia 12 de novembro de 2019. Terá que trabalhar até quando para se aposentar? Olha, quantos meses faltam então? Se ela tem 29 anos e 2 meses, e o tempo de contribuição mínima é 30 anos, ela precisaria completar 8 meses para ter o direito à aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de serviço. Então, nesse caso, ela terá que trabalhar metade do tempo faltante. Se faltam 10 meses, porque ela tem 29 anos e 2 meses, faltam 10 meses para completar os 30 anos, ela terá que trabalhar mais 5 meses depois dos 30 anos. Então, essa é a primeira regra de transição. A segunda regra de transição é a regra chamada idade mínima. A mulher tem que ter 60 anos, o homem 65 anos. Precisa ter contribuído no mínimo por 15 anos. É a aposentadoria por idade. A mulher, ela vai ter que acrescentar 6 meses por ano até alcançar os 62 anos em 2023. Então começa com 60, com uma meta dessa reforma previdenciária, é que a mulher se aposenta aos 62 anos. Então, nesse caso, ela vai ter que acrescentar 6 meses para cada ano. Então, se ela tiver 60 anos, no dia 12 de 11 de 2019, mas já tinha 15 anos de contribuição, como ela não tem os 62
2 anos, ela vai ter que aumentar, tem um pedágio aí que ela tem que pagar. Ela vai ter que completar em 2020, teria que ter 60 anos e meio, em 2021, 61 anos. Então, na verdade, se ela já tivesse perto de 60 anos, no dia 12 de 11 de 2019, em 2020 ela pode se aposentar, porque ela vai ter completado 61 anos de idade, e em 2020 a tabela remete a uma idade mínima de 60 anos e meio. O homem, ele tem que ter acrescido 6 meses por ano até alcançar os 20 anos de contribuição. Veja que interessante, para a mulher acrescenta a idade, porque a idade da mulher por aposentadoria por idade era 60 anos, na regra anterior passou a 62. Para o homem que já era 65 anos não mudou, só que para o homem era exigido 15 anos, vão passar a ser exigidos 20 anos mínima de contribuição. Então o que vai acontecer com o homem? Ele vai ter que alcançar os 20 anos de contribuição. Isso vai acontecer em 2029. Por quê? Ele vai aumentar 6 meses a cada ano, e como são 5 anos de 2019 até 2029, como aumenta meio ano por ano, são necessários 10 anos para chegar nos 65 anos, que é a idade mínima. Porque a partir daí essa regra de transição se extingue. O benefício para essa idade mínima é 60% da média de todas as contribuições, mais 2% a cada ano de contribuição, além dos 15 para a mulher, e 2% além dos 20 para o homem. Então essa regra é bastante simples, essa regra de transição, sempre lembrando que quando a mulher, no caso, que em 2023 já termina essa transição, porque em 2023 as mulheres são obrigadas a ter 62 anos, em 2029 os homens terão que ter pelo menos 20 anos para ter direito à aposentadoria, então essa regra se extingue, por isso que é uma regra de transição. A terceira regra, para quem está no mercado de trabalho, é o chamado sistema de pontos. Esse sistema de pontos é um misto entre tempo de contribuição e idade. A mulher parte de 86 pontos. Por que 86 pontos? O mínimo de 30 anos de contribuição, e a idade mínima vai ter que ser, então, de 56 anos. Os homens, eles partem de 96 anos, 35 anos de contribuição, e a idade mínima de 61 anos. Somando 61 com 35, 96. A partir de 2019, acrescenta 1 ponto por ano, até o limite de 100 para as mulheres e 105 para os homens. Depois vocês vão poder estar vendo aqui na tabela essa evolução, essa progressão ano a ano. O benefício, nesse caso, é 60% da média das contribuições desde julho de 1994, mais 2% do excedente de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Vocês vão estar olhando agora, eu vou estar mostrando aqui para vocês, a tabela para as mulheres e a tabela para os homens. Note que em 2019, o número de pontos é 86 para as mulheres. Em 2020, aumentou para 87. Em 2021, para 88. Vai chegar em 2033, vai chegar nos 100 pontos. Que aí, então, essa regra se extingue, porque daí para frente não há mais mudança nessa tabela. E a tabela para os homens? Começa 2019 com 96 pontos, 2020 97 e chegando em 2028 a 105 pontos. Então a mulher tem 5 pontos a menos em relação aos homens nessa progressão. A quarta regra refere-se ao tempo de contribuição e idade mínima. A mulher, o tempo de contribuição em 2019, nós estamos nos referindo. A mulher tem que ter 30 anos e o homem 35 anos. Idade mínima, 56 anos a mulher, e aumenta meio ano ou 6 meses por ano até os 62 anos. Quer dizer, em 2031, essa tabela alcança, então, os 56 anos mínimos para a mulher. E o homem, 61 anos. E vai aumentando também meio
ano ou 6 meses por ano até os 65. Isso vai ocorrer em 2027, como vocês vão poder ver na página seguinte, na tabela que estamos aqui mostrando. O benefício é 60% da média desde julho de 94, mais 2% por ano, além dos 15% para a mulher de contribuição e além dos 20% para o homem, também nos referindo a tempo de contribuição. Como vocês podem ver aqui na tabela, em 2019, o homem vai estar constando com 56 anos, a mulher 56 anos e o homem 61 anos. A mulher vai evoluindo 0,5% ao ano, chegando aqui 62 anos, a idade mínima, em 2031. E o homem chegando à idade mínima aos 65 anos em 2027. Lembre que nesse caso nós estamos falando uma idade mínima para quem já tem um tempo mínimo de contribuição. Porque se não tiver o tempo mínimo de contribuição, não se aplica essa tabela. A quinta regra de transição, quinta e última, idade mínima e pedágio de 100%. A que se refere esse pedágio de 100%? É o tempo faltante de contribuição. Em 2019, a mulher teria que ter 30 anos e o homem 35 anos. A mulher, nesse caso, teria que ter pelo menos 57 anos. Se tiver faltando 1 ano e meio de contribuição, quando houve a mudança da lei, é ter que trabalhar mais 3 anos, quer dizer, 1,5% do tempo faltante, porque estava faltando 1 ano e meio para alcançar os 30 anos, e mais 1,5 ano do pedágio. Então, teria que trabalhar no total mais 3 anos a partir daquela data que foi constatado que ela tinha a idade de 57 anos, mas faltava 1 ano e meio para alcançar os 30 anos de contribuição. O homem, 60 anos de idade, no mínimo, e se estiver faltando, por exemplo, 2 anos de contribuição em 12/11 de 2019, ele terá que trabalhar mais 4 anos. 2 anos, que é o tempo faltante, e mais 2 anos do pedágio. O benefício, nesse caso, tanto do homem para a mulher, é 100% da média desde julho de 1994. Logicamente que essa média sempre é corrigida. E assim nós terminamos o nosso primeiro vídeo e nós vamos em seguida para o segundo vídeo, que é o Serviço Público Federal e categorias especiais.